Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando Família, Projeto de Deus. Hoje nós vamos introduzir uma nova lição, planejamento familiar. A família como projeto de Deus foi pensada primeiramente por Deus. Deus planejou instituir a família. Deus construiu a família. E a família ela é construída para dar certo, para ser abençoada e ser abençoadora. Então nós vamos ver em Gênesis capítulo 1, 26 a 28, que mostra para nós um pouquinho desse planejamento de Deus ao instituir a família. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra. Gênesis capítulo 1, do 26 ao 28. Então você vê aqui Deus construindo, Deus criando a primeira família, criando o homem e criando a mulher. O que é planejamento? Para sabermos sobre planejamento familiar e estudar um pouco sobre isso, quero trazer à memória o que é planejamento. Planejamento é ato ou efeito de planejar, serviço de preparação de um trabalho, de uma tarefa, com o estabelecimento de métodos convenientes, planificação. Então, isso é planejamento. Ato ou efeito de planejar, serviço de preparação de um trabalho, de uma tarefa, estabelecendo métodos convenientes, objetivos, alvo ou seja, planificação. Você colocar numa prancheta, fazer um planejamento ali do que você quer, seja no trabalho, seja no lar, seja na vida pessoal. Tudo nós precisamos de um planejamento. No texto que lemos, podemos notar o planejamento que a Trindade fez. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Planejou fazer, façamos, criou, fez e depois abençoou. Isso aqui nós vamos ver um pouco mais daqui a pouco. Por que temos que ter um planejamento familiar? Por que fazer um planejamento familiar? Muitos mesmo, erram por não planejar o amanhã, o futuro, para que possam estabelecer metas, ver o que vai gastar para chegar nesta meta, como chegar nesta meta. Então, por que temos que ter um planejamento familiar? Em Lucas capítulo 14, verso 28 ao verso 30, diz: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Então você vê ali que Cristo dando a orientação para termos um planejamento para construir não somente uma torre, uma casa, mas construir a nossa vida e construir principalmente a vida familiar. E nós temos que primeiro, assentar para calcular, verificar se temos os meios para chegar à conclusão daquilo que nós queremos chegar. E assim não passarmos vergonha. Por que temos que ter um planejamento familiar? Nós vamos ver que
Em Lucas capítulo 14, verso 28, o texto que nós lemos diz: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Olhando para esse texto, nós vamos ver que tudo na vida precisa ser planejado. Tudo. Fazer o planejamento do casamento, fazer o planejamento de construir a casa ou de comprar a casa, fazer o planejamento de comprar os móveis, fazer o planejamento para ter ou não ter filhos, fazer o planejamento de viagens futuras e assim sucessivamente. Tudo na vida precisa ser planejado. Olhando para a família, é necessário, por exemplo, que o casal tenha para a vida familiar, sabendo que o casal entre para a vida familiar, sabendo o que deseja, porque o planejamento colocará diretrizes na vida do casal, além de dar segurança e tranquilidade à família. Então você vê, o planejamento, ele serve tanto para colocar diretrizes, ele serve também para dar segurança, ou seja, nós vamos conseguir, nós vamos realizar, nós vamos fazer. E também trazer tranquilidade. Pode vir alguns percalços, algumas tempestades, mas nós temos tranquilidade porque o planejamento está de acordo com aquilo que nós colocamos nas diretrizes. E assim vamos continuar e não vamos parar e sermos envergonhados. O que pode ocorrer sem um planejamento familiar? O que pode ocorrer? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. É Lucas 14, 29 e 30. Então, fazer as coisas sem planejar, sem calcular, só traz prejuízos e aborrecimentos, podendo causar dívidas e conflitos familiares. Sem planejamento, as decisões ficam ao acaso da escolha da última hora, ou seja, é sair sem saber para onde ir, como ir e aonde vai chegar. Então, sem planejamento, nós estamos sem rota. Nós não sabemos o que podemos ou o que não podemos, o que devemos ou não devemos fazer. Ou seja, tudo é o acaso. E as coisas não são desta forma. Porque sem planejamento, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Como disse aqui, é sair sem saber para onde ir. Sem rumo, sem direção. Então, como que nós queremos ter uma família estabilizada se nem menos temos planejamento? Por isso que nós estamos colocando planejamento familiar. Você sentar com o esposo, sentar com os filhos, sentar em família. Olha, vamos a partir de hoje planejar quais são os passos. O que nós temos de dívida? Isso. Como que nós vamos fazer para lidar com essas dívidas e o que nós precisamos fazer para comprar, pagar e agora? Como que vão fazer? É sentar e fazer um planejamento, colocar no papel. Isso chama-se planejamento familiar, para que possamos caminhar como uma família firme, estabilizada e consciente dos passos que podem ser dados. O exemplo de Deus na criação da família. Nós lemos no primeiro texto de Gênesis capítulo 1, verso 26 ao 28, o exemplo de Deus na criação da família. Como vimos acima, temos 3 atos no planejamento. No texto de Gênesis 1, 26 a 28, nós temos 3 atos no planejamento. O primeiro, o planejamento. Fazer, como fazer. Ou seja, façamos o homem. Como? A nossa imagem e a nossa semelhança. Então, a Trindade resolveu fazer o homem a imagem e semelhança. Como é essa imagem e semelhança? A atitude,
a pureza, a santidade, a retidão. O homem nasceu sem pecado. Entretanto, Adão pecou e destruiu essa imagem e semelhança que Deus nos criou. Por isso, precisamos de Cristo Jesus para sermos salvos, retornar à imagem e à semelhança de Deus, somente pela fé em Cristo. Então, no planejamento, Deus, através da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, resolveu fazer e como fazer. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Segundo ato, ele executa. Criou Deus, pois o homem. Homem e mulher os criou. Então Deus, ele planejou e ele executou da maneira pela qual ele planejou e ele executou. E por último, a consequência do planejamento e da execução. E Deus abençoou aquilo que ele havia criado. Desta forma, nós vamos olhar para a família, ou seja, o marido, a esposa, ou o casal, vamos pôr assim, o casal que pretende casar e construir a família, eles vão se sentar, vão planejar, fazer, como fazer, executar da maneira como planejado, e assim vamos sofrer a consequência. Deus vai abençoar a família. Deus vai abençoar o casal. Deus vai abençoar os sonhos, os projetos, os objetivos, as metas, e assim vão caminhar de acordo com a vontade de Deus. Esse é o exemplo de Deus na criação da família. Deus ensina a planejar, executar e colher os frutos do planejamento, ou seja, a bênção de Deus sobre tudo aquilo que nós colocamos diante de Deus, sonhamos diante de Deus, e Ele vai nos abençoar. Quando nós colocamos tudo de acordo com a vontade de Deus no nosso planejamento, a consequência é Deus abençoar. Consequências visíveis da falta de planejamento. Nós podemos ver no nosso país consequências visíveis de falta de planejamento familiar, falta de planejamento econômico, falta de planejamento social. E você vai ver, em Lucas capítulo 14, 29, diz: para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele. Então, muitas famílias, muitos governos também, eles fizeram políticas, os políticos, as famílias fizeram o relacionamento conjugal de qualquer maneira, sem planejamento, sem nada, lançaram os alicerces e sofreram as consequências e agora sofrem com a falta de planejamento. Ou seja, como o texto diz, sem planejamento vamos passar vergonha. Hoje notamos crescimento de crianças morando nas ruas, viciados em drogas, aumento da violência, aquecimento global, famílias desestruturadas, aumento do número de divórcios e etc. Nós vemos consequências visíveis de falta de planejamento, falta de sentar, conversar, colocar no papel quais são os prós, os contras e assim resolver o que tem que ser resolvido para que possam executar todo o planejamento de acordo com a vontade de Deus. Então nós vamos estudar durante esses dias sobre planejamento familiar. O que deve ser colocado, o que não deve, como fazer, como não fazer, qual é o papel de Deus no nosso planejamento, qual é o nosso papel, o que nós podemos ou não, e assim vamos procurar orientação através da palavra de Deus, como fazer um planejamento familiar. Então, o que nós aprendemos hoje nesta introdução sobre planejamento familiar? O que é planejamento? Por que temos que ter um planejamento familiar? O que pode ocorrer sem um planejamento familiar?
o exemplo que Deus deu na criação da família, consequências visíveis da falta de planejamento. Que nós possamos estudar juntos, aprender juntos, crescermos juntos e planejar de acordo com as nossas necessidades e de acordo com a vontade de Deus, o planejamento para a nossa família. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor para conosco, Pai. Perdoa, Senhor Deus, todas as vezes que nós fizemos algo sem consultar a tua vontade, sem planejamento, sem olhar para as consequências, ó Pai. Perdoa-nos, Senhor Deus, os nossos pecados, as nossas falhas. Aumenta a nossa fé dia após dia. Queremos, Senhor Deus, a partir desta lição, pedir que o Senhor nos dê sabedoria, inteligência para edificar a nossa casa, para firmar a nossa casa, através de um planejamento voltado primeiramente para servir ao Senhor. Depois, ó Pai, para termos uma estabilidade familiar, social e econômica também, que nós tanto necessitamos, para que tudo vá de acordo com as nossas necessidades e, acima de tudo, de acordo com a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Abençoa, Senhor Deus, cada família, ó Pai, que tem caminhado conosco, estudando, ó Pai, e aprendendo, e que possamos crescer juntos, através da tua palavra. Ó Deus maravilhoso, coloque a tua mão sobre todos os enfermos, curando, restaurando, libertando de todo mal. Afasta, Senhor Deus, do nosso lar toda angústia, toda tristeza, toda ira, toda discórdia. Que reine aqui, Senhor Deus, em nosso lar a tua paz, o teu amor, a tua alegria e o principal, a tua presença. Em tudo nós te louvamos e te adoramos, porque só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Hoje e sempre, e para todos sempre. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.